Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou Gabi Schneider e vim aqui para bater mais um papo caneca com vocês. Canequinha maravilhosa, olha. África Animal Print, amo girafinhas maravilhosas. Acho que é um bom arquétipo. E hoje eu vim para falar uma coisa para vocês. Eu estou fazendo o curso de Reiki. E com os estudos e com toda a questão minha também de já ler muito, estudar muito sobre expansão de consciência, mecânica quântica, sou mega super fã do professor Horácio Frazão, me baseio muito no trabalho dele, entre tantos outros, e com os meus estudos sobre o Reiki e várias coisas, uma coisa me chamou a atenção. Eu sempre gosto muito de me espelhar, me basear na Mãe Terra, na Mãe Natureza. Amo também muito a filosofia xamânica. Eu sigo o Vitor Hugo França, do Voz dos Elementos, aqui no YouTube. Sigam ele, assistam, é fantástico. Adoro essa energia do animal de poder, da Mãe Terra, Pai Céu, o Grande Espírito. Adoro tudo, muito isso. E eu sempre gosto de me espelhar e avaliar o que a natureza nos diz, o que a Mãe Terra nos diz, o que os animais têm a nos dizer, como que se desenvolve toda essa natureza, como que ela flui, natureza, natural, né? Então, a gente tem muito que aprender com o que está à nossa volta, com tudo isso. E uma coisa que me chamou a atenção muito, deixa eu ver aqui, gente, eu sou a rainha dos caderninhos, tá? Ó. Caderninhos, tudo que eu estudo, eu anoto, eu tenho caderno para muitas coisas. Os livros que eu leio, eu gosto de riscar as partes ali com marcador de texto, aonde foi o que mais me chamou a atenção. Claro que isso em PDF, eu tenho livros que eu tô lendo pelo computador, não é bem assim, mas se tem algum tópico, alguma coisa que me serviu muito, que eu anoto, eu pesquiso. Adoro um caderno, mais caderno, mais caderno. Esse aqui, gente, eu fiz esse caderno aqui a partir de folhas de cadernos que o meu filho ficou sobrando, folhas dos cadernos dele, eu juntei. Folhas variadas, pode ver que a capa atrás, ó, é bem diferente. E eu montei esse caderno. Não desperdiçar, não vamos desperdiçar, né? Porque a consciência de ser mais autossustentável, de cuidar do planeta, a gente não tem necessidade do consumismo exagerado, a gente pode estar utilizando de muitas outras alternativas. E então eu vim falar pra vocês sobre uma coisa que me chamou muito a atenção, que é sobre o bambu. Exatamente, o bambu. E é como nessa coisa da gente se espelhar muito nos elementos da natureza. O questionamento é o seguinte: você é como o bambu? Você se comporta como o bambu? O bambu, na verdade, aqui eu tô falando de forma metafórica, ele nos ensina a ser humildes, ele nos ensina a sermos humildes, a termos humildade diante dos problemas, diante das dificuldades, dos desafios. O bambu, ele cria raízes profundas. O bambu, as raízes dele são muito profundas na terra, o que permite com que ele seja forte, com que ele não balance, com que ele não caia diante de alguma tempestade, de alguma coisa que vem pela frente. E nós, eu acredito que nós temos que criar raízes profundas, assim como o bambu. Raízes profundas em Deus, na nossa fonte criadora, na fonte do universo, no tudo que é. E deixar que essas raízes sejam fortes, firmes, porque com raízes firmes e fortes, nós poderemos passar catarses, adversidades com muita firmeza. Nós não vamos cair, nós vamos estar com as nossas raízes firmes, profundas em Deus. E o bambu, ele permite que nasça outros em sua volta. Pode ver que o bambu, eles são todos muito juntinhos assim. Quando você olha de muito longe, ele parece uma grande árvore, ele parece uma coisa só, né? Então ele
ter essa característica de permitir que outros nasçam muito próximos a ele e se desenvolvam como ele. Todos juntos, todos unidos. Pode ver que os animais mais tangíveis, eles nascem, eles vivem em bandos, até para se proteger de predadores maiores, eles são unidos. Olha que fantástico isso, como a gente tem que se espelhar nisso, né? Então o bambu tem essa característica que ele permite que outros se desenvolvam ao seu lado. Como num cooperativismo, ele sabe que vai precisar deles, eles estão sempre agrupados uns nos outros, né? E o bambu, ele nos ensina a não criar galhos. Não criar galhos. O bambu, ele não cria galhos, ele não tem galhos, ele é uma coisa só, firme e forte ali. Ele não tem aquele monte de galhos. Como uma árvore que tem uma cachopa grande, muitos galhos, ele não possui galhos. Claro que aí é uma outra questão, mas ele não possui esses galhos, assim como nós não devemos possuir galhos. O que seriam esses galhos? São todas aquelas coisas que a gente dá muita importância, muita atenção, que não deveriam ter essa atenção, essa importância toda. As coisas pequenas, as coisas que não vão nos acrescentar nada, é uma incomodação, é algo que não é tão importante a gente dar valor e a gente fica ali apegado naquilo, que são nossos galhos. E esses galhos a gente fica dando importância, a gente tem que cuidar desses galhos. Porque uma árvore, ela tem que cuidar de cada galho dela. E a gente também teria que cuidar de cada galho. Só que o bambu não tem isso. O bambu, ele não tem esses galinhos, a gente não deve ter esses galinhos assim como o bambu. Que são as pequenas coisas que não importam. As que não importam. Que são aquelas coisas que a gente vai ter que cuidar e ficar dando muita atenção e vai nos roubar muito tempo. E vai nos ser um desperdício. Muitas vezes a gente desprende muita ansiedade, muita angústia, muito sofrimento por algo que no final a gente vê que aquilo ali foi simples. Aquilo ali foi simples. E que era simples de resolver. Porque uma coisa que o bambu tem, que nós também devemos ter, ele tem uma meta muito no alto. Pode ver a altura do bambu. Nós também temos que ter uma meta muito no alto. Gente, se ficar como se tivesse uma falha no vídeo, é porque eu tive que dar uma pausa para retornar. Então, o bambu, ele tem essa meta no alto, ele não perde tempo. Então, não vamos perder tempo com aquilo que nos impede de evoluir, com aqueles galhos que nós estamos dando importância e que não tem importância nenhuma. É que a gente acha que tem, né? A gente tá ali naquele momento de adversidade, numa catarse, por exemplo, achando, meu Deus do céu. O que a gente faz quando tem uma catarse, por exemplo, muito violenta, ou uma coisa que tá angústia, quando a gente tá assim, eu não sei mais o que fazer? A gente não larga pro universo? A gente larga pro universo, a gente vai lá e solta aquilo pro universo. O que acontece? É o soltar, né? É aquilo que a gente faz. Não sei mais o que fazer. Bom, quer saber? Larguei. E deixa que a nossa fonte criadora cuida. Não fica se atendo às coisas pequenas que não têm importância, que a gente acha que tem, mas no fundo não tem, gente. A gente tem que, ter metas lá no alto, assim como o bambu. E uma outra coisa que o bambu tem é que ele é oco. Ele é vazio de si mesmo. Mas não que ele seja vazio da sua essência, claro que não. Mas ele é vazio de ego, não que o bambu seja vazio de ego, mas estou dizendo, como o bambu a gente deve ser vazio, mas vazio de ego, de orgulho, de arrogância, de julgamentos. Nós devemos limpar, tirar internamente e nos esvaziar daquilo que não nos serve, daquilo que está nos prejudicando, dessas coisas todas que não fazem bem, e ficarmos oco, vazio. É no vazio que se colapsa a função de onda, é no vazio, é no silêncio, é no vácuo quântico, né? Então vamos limpar, esvaziar, nos esvaziar do que não nos serve. Ficarmos oca, como o bambu, que é oco. E não vamos perder nosso tempo com o ego, e vamos nos esvaziar, e vamos nos encher com o Espírito Santo, nos encher com a fonte criadora, com o todo, com o universo, com toda essa energia maravilhosa. Mas nos esvaziarmos do ego, ficarmos oco do ego, dos julgamentos, do orgulho.
E também de outras coisas, né? Que às vezes a gente tem os medos, as angústias, vamos nos esvaziar disso. E o bambu, ele é cheio de nós. Vocês podem ver assim, ó, ao longo dele, que ele tem nós. O que são esses nós no bambu que seriam para nós? Ele é oco, e por ele ser oco e muito longo, ele sabe que ele não vai conseguir ser tão forte, mesmo com essa raiz muito profunda, ele pode se quebrar muito fácil, por isso ele tem esses nós. Ele sabe que quando ele crescer, se ele crescer sem os nós, ele vai ficar muito fraco. E o que esses nós representam para nós? Todas as nossas dificuldades, desafios e adversidades que nós superamos, que formam os nós em nós que nos tornam fortes, que fazem com que a gente se fortaleça, que fazem com que a gente expanda. Esses são os nossos nós. E assim como o bambu, nós devemos ver esses nossos nós como a nossa força, como aquilo que nos fez crescer, como aquilo que nos fortalece, que nos faz sermos fortes. E uma outra característica do bambu, que é uma outra verdade sobre o bambu, é a flexibilidade do bambu. Nós temos que ser maleáveis e flexíveis, assim como o bambu. Nada é permanente. O mundo está em constante expansão. E nós temos que estar e nós estamos em constante expansão. Nós estamos em constante evolução. O Criador, a nossa fonte criadora, ela não para. O Criador não para, o Criador cria o tempo inteiro, ele não descansa. Mas a gente vai ter adversidades, vai ter insatisfações, sim. É como eu chamo o Buda insatisfeito, né? Que é aquele que cria grandes coisas, que faz grandes músicas, escreve grandes poemas, grandes livros. Isso tudo vai existir, mas vai formar esses nós. Mas acima de tudo nós temos que ser flexíveis. Estarmos flexíveis às situações que acontecem. Estarmos com capacidade de adaptação. Né? Então a gente tem que tentar ver dessa forma. E eu pergunto hoje para vocês. Vocês estão como o bambu? Se sentem como o bambu? Vocês são como o bambu? Então olha bem como a gente tem muita coisa aí na Mãe Terra, na natureza, no mundo, no universo, pra gente estar se espelhando e usando como exemplo. E tentando, né? Vamos ser oco como o bambu. Aproveitar esses nós que a vida nos trouxe, que a gente se trouxe na verdade, né? E ver eles como aquilo que vai nos manter forte, que nos fez crescer. Vamos ser flexíveis, vamos nos permitir que outras pessoas evoluam ao nosso redor, sabendo que nós precisamos dessas pessoas de algum momento, que elas são importantes para nós, seja para ser como o nosso ator que vem para nos causar algum desafio, alguma adversidade, ou como para nos auxiliar no momento que a gente mais esteja precisando aí. Então, tenhamos raízes fortes e tenhamos metas no alto como o bambu. Então é isso, meus amores. A gente sempre vai achar algo na natureza, a gente tem que estar atento, a gente tem que deixar nossa intuição nos mostrar. Quando a coisa tem que vir a informação, a resposta tem que vir pra gente, sempre a gente estiver atento e olhar em volta, a gente vai encontrar aquela resposta ou aquilo que vai nos trazer um auxílio ou um aconselhamento ou uma lição de vida. E hoje o que eu vim trazer é sobre o bambu, que me chamou muito a atenção e eu achei muito interessante isso. Então sejamos mais como o bambu, vamos nos espelhar mais no bambu e ser mais como ele. A gente tá falando aqui de forma metafórica, né? Então eu vou trazer mais coisinhas pra vocês relacionado a isso, vou falar sobre o Reiki também. Eu tenho uma jornada muito longa ainda no curso, eu comecei não faz muito, mas eu já tô amando. E faz parte de um projeto meu de estudar, fazer cursos nessa área, para também poder estar ajudando outras pessoas, e acho que o YouTube é uma grande ferramenta para isso. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de deixar seu like, não esqueçam de ativar o sininho, se inscrever no canal, né, e ativar o sininho para estar recebendo mais vídeos, que eu vou fazer mais vídeos aqui.
À medida que eu ver que tem mais curtidas, que tem mais inscritos, mais ainda eu vou produzir vídeos. Meus vídeos todos vêm sobre a minha intuição, aquilo que eu tô vendo que no momento, a minha fonte criadora, que o Criador, que a luz, que os seres de luz vêm me passando, de intuição, de conteúdos para estar dividindo com vocês aqui. Eu vou estar sempre vindo aqui falar com vocês. Então, um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo.